Olá, bem-vindos. Este é o Washington Fora de Horas, em direto desde a área de Washington. Hoje é quinta-feira e é 4 de junho de 2020. Esperamos que comecem a aparecer aqui no Facebook os nossos amigos internautas. Para já vejo que temos já 2 pessoas connosco. Para eles, bem-vindos. 3, vai aumentando aos poucos. São 9h31 da manhã aqui na área de Washington. Hoje é quinta-feira e parece que às quintas-feiras, por qualquer motivo, o céu está basicamente nevoado, está cinzento. Não é um dia muito engraçado em termos atmosféricos. Mas convosco está na Guedes, que vos saúda. Nós hoje temos no Washington Fora de Horas, vamos falar de 2 grandes assuntos aqui nos Estados Unidos, George Floyd, por um lado, e também a questão do Covid, que é também um assunto mundial. Teremos também notícias da África lusófona. Mas começamos com George Floyd, e isto porque se realiza hoje na cidade de Minneapolis o primeiro de 3 memoriais por George Floyd, o negro americano cuja morte sob custódia policial levou a mais de uma semana de protestos em todo o país, exigindo justiça e reformas no sistema. No sábado haverá também um serviço público e privado na Carolina do Norte, onde Floyd nasceu, seguido depois de um serviço na segunda-feira em Houston, onde Floyd viveu a maior parte da sua vida. Por todos os Estados Unidos, os manifestantes saudaram a ação dos promotores no estado de Minnesota, que ontem acusaram mais 3 polícias em conexão com a morte de George Floyd. As manifestações continuaram ontem à noite em várias cidades. Milhares de pessoas desfilaram exigindo justiça e um equilíbrio do sistema, não só judicial, mas todo o sistema americano. As manifestações, quero dizer, contudo, foram pacíficas, apesar de muitas delas terem ocorrido depois do recolher obrigatório nessas cidades, mas desde que não houvesse pilhagens, não houvesse violência, a polícia deixou prosseguir. Assim, em Washington, milhares de pessoas protestaram em frente à Casa Branca e também ao Capitólio. Depois desfilaram pela Avenida da Pensilvânia, enquanto as tropas da Guarda Nacional, polícias e funcionários de várias agências federais mantinham guarda, mantinham-nos sob observação. A presidente camarária da cidade de Washington passou a recolher obrigatório das 19 horas para as 23, após várias noites mais calmas, permitindo assim também as manifestações e os protestos de continuarem. Na cidade de Detroit, a polícia não impediu os protestos pacíficos que se prolongaram após o recolher obrigatório, enquanto na cidade de Seattle foi levantado o recolher obrigatório que estava em vigor até sábado. E ainda hoje vai ser levantado também o recolher obrigatório em São Francisco e Los Angeles, onde houve também manifestações. Os protestos por todos os Estados Unidos começaram em Minneapolis, onde Floyd, um afro-americano de 46 anos de idade, morreu no passado dia 25 de maio, depois de um polícia branco o ter segurado de bruços no chão, na rua, e ter pressionado um dos seus joelhos contra o pescoço de Floyd, isto durante vários minutos, que, segundo o médico legista, provocou asfixia. O procurador-geral do estado de Minnesota, Keith Ellison, anunciou ontem à noite acusações de assassinato em 2º grau contra Derek Chauvin, o oficial que colocou o joelho no pescoço de Floyd. Ellison anunciou ainda acusações de assassinato ou contribuir para o assassinato em 2º grau contra 3 outros polícias locais, J.A. Kunk, Thomas Lane e Tu Tao. Todos os 4 polícias estão agora sob custódia e foram demitidos do Departamento da Polícia. Em um dos poucos relatos de confrontos na noite de quarta-feira, a polícia de Nova Orleans usou gás lacrimogéneo para dispersar centenas de manifestantes. As autoridades policiais disseram que os manifestantes desafiaram as ordens para não atravessar uma ponte. Em Nova Iorque, a polícia anti-motim enfrentou um grupo de manifestantes que se manifestava pacificamente, mas isto depois de ter entrado em vigor o recolher obrigatório naquela cidade. Entretanto, há vozes que se juntam a este protesto, como a do ex-presidente Barack Obama, o qual se diz otimista de que os Estados Unidos
vão melhorar porque os jovens, diz ele, estão envolvidos nas questões que geram os protestos atualmente nas ruas. Depois de ter já reagido nas redes sociais à morte de George Floyd e aos protestos que se seguiram nos Estados Unidos e que já alastraram outros pontos do globo, Barack Obama falou pela primeira vez, sem mencionar alguém pelo nome, incluindo o presidente Donald Trump, mas disse que era hora de destacar problemas e deixar as pessoas no poder desconfortáveis. Obama elogiou os jovens que saíram às ruas para protestar pacificamente contra a injustiça e que espera, diz ele, que apesar do que aconteceu a George Floyd, estes jovens se sintam esperançados, porque diz, vocês têm o poder para tornar as coisas melhores e ajudarem o país inteiro a seguir, que é isto algo que tem que mudar. A sentir, aliás, que isto tem que mudar. Obama, contudo, frisou que não há capacidade para se erradicar 400 anos de racismo de uma assentada. O antigo presidente defendeu também a necessidade de reformas na polícia que devem ser implementadas a nível local e pediu aos presidentes camarários que acabem com o racismo institucionalizado. Aliás, esta é uma das grandes exigências dos protestos de rua. Obama disse também aos jovens que a mudança tem que acontecer através de votação. Portanto, ele diz, é importante que vocês vão votar, não é só protestos nas ruas. Outro ex-presidente também falou sobre a atual agitação pela primeira vez, foi Jimmy Carter, que também não mencionou Trump ou qualquer outra pessoa quando emitiu uma declaração em que diz precisamos de um governo tão bom quanto o seu povo e somos melhores que isso. Fim de citação. Carter disse que ele e a ex-primeira-dama Rosalynn sofrem com as trágicas injustiças raciais e a consequente reação em todo o país nas últimas semanas, mas disse que a violência não é uma solução para estes problemas e para estes 400 anos de racismo. Entretanto, Jim Mattis, agora vamos falar do ex-secretário da Defesa de Donald Trump, que se demitiu para protestar, na altura, contra a retirada das tropas americanas da Síria e que acusou ontem o presidente dos Estados Unidos de tentar dividir a América. Escreveu ele, na minha vida, Donald Trump é o primeiro presidente que não tenta reunir os americanos, que nem finge tentar. Escreveu ele num comunicado que foi divulgado online pela revista The Atlantic. Em vez disso, diz ele tenta dividir-nos. E acrescentou que já tinha demonstrado as suas reservas sem sequer comentar diretamente sobre o mandato de Donald Trump. Portanto, este ex-general dos fuzileiros navais já tinha falado de como Donald Trump não era precisamente o melhor presidente. Mattis apoiou os manifestantes que reivindicam, segundo ele, corretamente, direitos iguais. Desde a morte a 25 de maio, como já aqui dissemos, de George Floyd em Minneapolis, as centenas de protestos denunciaram o racismo, a violência policial e as desigualdades sociais na sociedade americana. Centenas de milhares de manifestantes têm vindo a protestar pacificamente pelo país, mas, todavia, são manifestações que aqui e ali foram manchadas por saques e tumultos, como nós vimos em imagens, sobretudo em Nova Iorque. Donald Trump, entretanto, sem mencionar os males denunciados pelos manifestantes nestes protestos, usou um tom marcial e ameaçou mesmo recorrer ao exército para subjugar os protestos, apresentando-se como o presidente da lei e da ordem. Entretanto, a agitação civil que tem sacudido os Estados Unidos foi talvez a mais alargada desde os protestos contra a guerra do Vietnã, isto na década de 1960. Segundo a Associated Press, foram feitas até agora mais de 10 mil prisões em todo o país nos últimos 8 dias. Não só prisões por pessoas que foram apanhadas a pilhar lojas, mas também pessoas que desobedeceram ao recolher obrigatório ou que se confrontaram fisicamente com a polícia. A morte de Floyd e os protestos subsequentes têm atraído a atenção do mundo, com inúmeras manifestações em outros países apoiando os manifestantes aqui nos Estados Unidos, irritados com a morte de Floyd e também com a sensação de que a polícia costuma tratar os negros de maneira diferente dos brancos. Entretanto, o Papa Francisco também pediu, por seu lado, a reconciliação nacional e a paz e diz que testemunhou com grande preocupação a perturbadora agitação social aqui nos Estados Unidos. Diz ele, meus amigos, não podemos tolerar ou fechar os olhos ao racismo e à exclusão de qualquer forma,
e ainda reivindicar e defender a santidade de toda a vida humana, disse o Papa Francisco. Entretanto, relatórios que foram hoje publicados, são relatórios preliminares, sugerem que alguns atores estrangeiros estão já a tentar tirar partido, vantagem da situação aqui nos Estados Unidos para os seus próprios objetivos. Isto é uma análise que foi publicada hoje pelo Grupo de Trabalho do Serviço Europeu de Ação Extrema da União Europeia contra a fake news. Portanto, foi um grupo criado para combater a desinformação. Segundo este grupo, tanto a Rússia como a China estão a inundar meios de comunicação social pró-regime, com conteúdos relativos aos tumultos aqui nos Estados Unidos e que se aproveitam de hashtags ligados a George Floyd, aliás, para espalhar mensagens de divisão, queria dizer. O grupo diz que é provável que estes meios de comunicação social pró-Kremlin estejam a usar os acontecimentos para os seus próprios objetivos, possivelmente até como parte de uma campanha para influenciar as próximas eleições nos Estados Unidos, visando as comunidades negras como alvo particular dessa campanha. Portanto, as eleições americanas, as eleições aqui nos Estados Unidos, que é eleições presidenciais, vão ter lugar no dia 4 de novembro. Este grupo europeu diz também que é provável que estes meios de comunicação social usem os seus acontecimentos e que as imagens que são transmitidas internamente são diferentes das imagens que eles transmitem nos seus canais internacionais. O grupo de trabalho europeu adianta também que não é só a Rússia, mas também a China e o Irão que estão a utilizar os meios de comunicação sociais apoiados pelos seus Estados, portanto pelo Estado da China e pelo Estado do Irão, para promover as suas próprias narrativas sobre os Estados Unidos e para fazer desinformação. Portanto, aqui notícias sobre a questão dos protestos relativamente à morte do negro americano George Floyd. Portanto, hoje vai haver o primeiro memorial. Entretanto, hoje é quinta-feira, 4 de junho, já aqui o dissemos, na abertura deste Washington Fora de Horas. Um bom dia para todos. Não esqueça, todos os dias estamos aqui durante 30 minutos, a partir das nossas casas, para vos levar notícias do que se passa pelo mundo. Por isso esperamos que estejam connosco todos os dias e partilhem também com os vossos amigos e famílias. Para nós, como sabem, é importante a vossa presença, a vossa amizade e também a vossa participação. E, aliás, falando de participação, temos aqui o nosso amigo desde que ele está desde que ainda é o Joendro Edgar. O meu problema é que eu tenho as letras muito pequeninas neste fone e é um bocadinho difícil às vezes ler. Mas pronto, bem-vindos a todos os que estão connosco. Continuem connosco porque nós temos mais informação, mais notícias para vocês. Por exemplo, chanceler alemã Angela Merkel decidiu adiar a cimeira entre a União Europeia e a China, que estava prevista para 14 de setembro, o que foi justificado com a pandemia do novo coronavírus, uma decisão que foi comunicada já ao presidente chinês Xi Jinping. E vamos agora rapidamente dar aqui os números do Covid. Nós já iremos depois ter mais notícias do Covid, mas para já em África há hoje 4.493 mortos confirmados, mais de 157 mil infectados em 54 países, isto segundo as mais recentes estatísticas sobre a pandemia em África. Entre os países africanos da língua oficial portuguesa, a Guiné-Bissau continua a liderar com o maior número de infecções, 1.339, tem 8 mortos. São Tomé e Príncipe segue-se com 484 casos e 12 mortos. Cabo Verde vem a seguir em terceiro, 477 casos e 5 mortos. Moçambique tem hoje 316, mantém os 2 óbitos e Angola tem 86 infectados e 4 mortos. A nível global, segundo o balanço da Universidade Johns Hopkins, a pandemia do Covid já provocou mais de 380 mil mortes e infectou quase 6,4 milhões de pessoas, isto em 196 países e territórios. E vamos deixar agora o Covid, vamos à África lusófona. Vamos começar com Moçambique, onde as viagens de moçambicanos para tratamento no exterior só podem ser feitas mediante autorização do Ministro do Interior, isto segundo uma fonte do Serviço Nacional de Migração de Moçambique.
A medida é parte do estado de emergência que limita as viagens para evitar a propagação do novo coronavírus. Celestino Matezinha, o porta-voz do Serviço Nacional de Migração em Moçambique, disse ao país, e cito, que se o caso for urgente, acredito que em pouco tempo se tem autorização para que a pessoa possa viajar para receber assistência médica. No geral, disse Matezinha, não há voos internacionais para Moçambique e os cidadãos que queiram regressar só o poderão fazer em voos especiais que circulam com a autorização das autoridades moçambicanas. Entretanto, ainda em relação a Moçambique, os especialistas iniciaram esta semana a reflutuação do cargueiro com bandeira portuguesa que se encontra encalhado no canal de acesso ao Porto da Beira desde maio devido a uma avaria, segundo escreve o Notícias. A operação poderá durar aproximadamente 5 dias, leva o envolvimento de lanchas e rebocadores da empresa pública Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique. O navio de nome Mina tem 220 metros de comprimento e 11,5 metros de calado. O mesmo encalhou na altura da saída do Porto da Beira e continuar a viagem até Nacala, em Nampula, com 4.500 contentores de carga diversa. A empresa de Caminhos de Ferro de Moçambique disse que a reflutuação do navio português não constitui nenhum obstáculo para os movimentos de entrada e saída de outras embarcações de carga no Porto da Beira, que serve o Zimbábue, o Malawi, Zâmbia e ainda a República Democrática do Congo. E antes de passarmos a Angola, temos aqui alguém que nos escreve de Morro Bento. É o Nelito Chilata, diz: boa tarde, voa português, estou sempre ligado. Aliás, ele está em Luanda. Pois diz, é Morro Bento, minha família. Olá, bem-vindo e esperamos que mais internautas se liguem connosco, porque nós, como sempre, estamos aqui 30 minutos. Vamos então, falamos com um internauta de Angola, vamos a Angola, onde o governador do Kwanza Sul, Job Capapinha, exonerou 5 elementos do quadro temporário do seu gabinete, numa altura em que decorre uma investigação por parte da Procuradoria-Geral da República relativa a alegados atos de gestão danosa. Em nota, o governo dá a conhecer que foram exonerados o diretor de gabinete do governador, Gil Ferreira, o seu diretor adjunto, Bernardino Lopes, os assessores também do governador, Quintas Majana e Manuel Santana, bem como a secretária do seu gabinete, Odete Manuel. A nota não detalha os motivos das exonerações. O governo do Kwanza Sul tem estado na mira da justiça angolana após denúncias surgidas nas redes sociais, tendo sido já abertos 2 inquéritos que correm os trâmites legais e estão na fase conclusiva, declarou quarta-feira o porta-voz da Procuradoria, Álvaro João. Continuando em Angola, em Luanda, mais precisamente em Viana, começou o julgamento de 10 camponeses detidos há mais de um ano numa disputa de terras que já levou ao afastamento de 2 destacados funcionários estatais naquele município de Luanda. O advogado dos camponeses, Manuel Ngangula, diz que os arguidos são acusados de crime de usurpação de imóvel, associação de malfeitores, associação criminosa, arrancamento de marcos, arremesso de objetos, entre outros crimes. O advogado manifesta-se, contudo, surpreso com o facto de um assunto civil onde está envolvido o conflito de terras estar a ser julgado num fórum criminal. Na Guiné-Bissau, o Hotel Ledger Líbia, da empresa Líbia Laico, mandou para casa mais de 100 colaboradores, isto por falta de clientes devido à pandemia do novo coronavírus. A medida irá afetar mais de 100 colaboradores, mas um porta-voz do Comitê de Trabalhadores do hotel diz que a medida é ilegal à luz do decreto do estado de emergência que foi emitido pelo presidente Umaru Sissoko Embalo, que proíbe o despedimento de funcionários durante a vigência da medida. Portanto, enquanto tiver a decorrer medidas de estado de emergência devido ao coronavírus. O comitê vai escrever ainda hoje, diz, cartas para Umaru Sissoko Embalo, para o primeiro-ministro Nuno Abian, para a ministra dos Negócios Estrangeiros Suzy Barbosa e também para a embaixada da Líbia em Bissau. E agora, neste Washington Fora de Horas, vamos rapidamente dar aqui notícias, diga-se algo positivas relativamente à questão do Covid. Isto porque aqui nos Estados Unidos 5 empresas foram selecionadas, de uma série delas,
para desenvolver a nova vacina para o Covid-19. Ao serem selecionados, vão receber fundos do governo, não só para a produção da vacina, mas depois também para a sua comercialização em largos números. Todavia, a questão da hidroxicloroquina continua no dia, porque este medicamento contra a malária, que foi defendido pelo presidente Donald Trump e também pelo seu homólogo do Brasil, Jair Bolsonaro, mostra-se aparentemente ineficaz na prevenção de infecções em pessoas que estiveram expostas ao novo coronavírus, isto de acordo com os resultados de um estudo clínico que foi divulgado nas últimas horas. Desculpem. Entretanto, no Brasil, duramente atingido pela pandemia do coronavírus, foi anunciado que o país vai começar a testar uma vacina contra o coronavírus, que está a ser desenvolvida na Grã-Bretanha, enquanto nas nações europeias começaram a reabrir-se fronteiras numa tentativa para emergir de meses de devastação causada pela doença. As autoridades no Brasil impuseram novas restrições no nordeste do país, depois de relatar um número extremamente elevado de casos de infecção. A preocupação com a disseminação do coronavírus na América Latina aumentou, mesmo quando a crise de saúde diminuiu em outras regiões do mundo. E este é o Washington Fora de Horas, aqui na Voz da América. Nós temos aqui todos os dias 30 minutos de informação para os nossos amigos espalhados pelo mundo. E vamos aqui voltar aqui aos Estados Unidos, não necessariamente aos Estados Unidos, vamos aproveitar antes disso para dizer, não se esqueçam, nós temos o Angola Fala Só todas as sextas-feiras e apesar do Angola Fala Só agora ser feito num molde relativamente diferente, portanto tem que ser pré-gravado devido às restrições técnicas que nós temos para a sua feitura. Continuamos a ter convidados, continuamos a ter apresentadores e continuamos à espera das vossas perguntas, das vossas sugestões, dos vossos comentários, das vossas opiniões. E então, esta semana vamos falar de juventude em Angola. Juventude em Angola porquê? Porque recentemente vários jovens perguntaram ao presidente João Lourenço em que ficam as promessas que ele fez quando assumiu a presidência de criar empregos e de criar condições de vida para os mais jovens, que são muitos dos mais afetados por questões, por exemplo, de desemprego, falta de residência, falta de casa. Temos então como convidados esta semana, no Angola Fala Só, o Isaías Calungo, ele é presidente do Conselho Provincial da Juventude de Luanda, e temos também o Agostinho Camoango, ele é líder da Jura. Portanto, uma boa oportunidade para os nossos amigos internautas, e não só de Angola, fazerem perguntas sobre questões de juventude, questões de jovens, que, como se costuma dizer, são o futuro de qualquer país. E agora sim, vamos aqui para os Estados Unidos. E porquê? Porque o presidente Donald Trump disse ontem que seria só senso comum, usar o senso comum, convidar o presidente russo Vladimir Putin para a reunião do G7, que deve ter lugar no final deste ano aqui nos Estados Unidos, para ajudar a resolver os problemas globais. Ele diz muitas das coisas sobre as quais falamos são exatamente sobre Putin, portanto, o melhor seria, mais fácil até, para discutir os assuntos se ele estivesse presente nas discussões. Ora, a Rússia já fez parte do grupo mais amplo, na altura era o G8, que inclui também a Grã-Bretanha, a Alemanha, a França, a Itália, Canadá e Japão, isto em cimeiras anuais. Mas Moscovo seria suspensa em 2014, recordam-se, foi quando a Rússia anexou a península da Crimeia, que era da Ucrânia, e desde então não participa nos conclaves. Todavia, no sábado último, Trump disse que não achava que a atual composição do G7 representa de forma adequada o que acontece no mundo. Ele diz que é um grupo de países muito desatualizado. Aliás, um argumento parecido usado por outros atores relativamente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, algo que os Estados Unidos já não concordam. Portanto, eles acham que o Conselho de Segurança das Nações Unidas, o grupo duro, deve continuar a ser o mesmo. Ele disse, entretanto, que vai também convidar a Austrália, a Índia e a Coreia do Sul para a reunião do G7 deste ano, que deverá ter lugar no final do ano em Camp David, que é o retiro presidencial
localizado a cerca de 100 km aqui de Washington. Por agora não há uma nova data para a cimeira, embora Trump tenha sugerido setembro, portanto seria um mês antes das eleições, portanto 2 meses antes das eleições aqui nos Estados Unidos, ou então, diz ele, após as eleições. Trump tem sugerido antes que a Rússia fosse readmitida no G7, mas outros líderes do G7 opuseram-se à sua aprovação, aliás, opuseram-se à sua readmissão, e é necessária a aprovação dos outros líderes do G7 para que a Rússia passe de novo a fazer parte deste grupo. No entanto, Donald Trump, como anfitrião desta reunião, tem carta branca para convidar quem quiser e, como tal, ele disse que vai convidar a Rússia, a Austrália, Índia e também a Coreia do Sul. Portanto, notícias aqui no Washington fora de horas. Damos aqui um alô aos outros nossos ouvintes que, entretanto, entraram conosco desde Moçambique, temos também desde Angola, e esperamos que amanhã voltem aqui a estar conosco. Não se esqueçam, sexta-feira podem ver, quer no Facebook, quer no nosso site, o Angola Fala Só. Como sabem, o Angola Fala Só que é gravado antecipadamente, aliás, gravado hoje, devido às restrições técnicas que nós temos, portanto, leva mais horas, leva também mais passos para fazer este programa, mas é um programa importante para a nossa audiência, não só de Angola como de outros países, que se de alguma forma revêem também nos problemas que existem em Angola e nos assuntos que nós falamos sobre Angola. Se tiver sugestões de tópicos, se tiver sugestões de personalidades que gostaria que nós convidássemos, nós faremos um esforço. Não tem sido fácil, por exemplo, ter alguém que represente a governação de João Lourenço, mas nós continuamos sempre a fazer o esforço, a envidar o esforço de ter alguém aqui por parte do governo angolano. Portanto, não esqueçam, Angola Fala Só desta semana vai falar sobre questões de juventude. Se tiver alguma questão, envie-nos. Por outro lado, não esqueça, a Voz da América em português coloca todos os dias no seu site, em voaportugues.com, as notícias do mundo e da África lusófona acima de tudo. Pode comentá-las, pode também, se preferir, vê-las no Facebook, onde nos encontra através da Voa Português, mas nós também estamos no Twitter e no Instagram. Se tiver uma boa foto que nós possamos usar para o Instagram, envie-nos, tem que ser uma foto original sua, e envie-nos uma pequena descrição e nós teremos todo o gosto em partilhar no Instagram com a nossa audiência. Portanto, este foi o Washington fora de horas. Estava aqui a misturar, Angola Fala Só, Washington fora de horas. Não, este foi o Washington fora de horas, em direto desde a área de Washington. Convosco teve nesta manhã aqui em Washington Ana Guedes, que se despede de todos com um abraço. Esperamos que tenham um bom resto de dia de quinta-feira, e então amanhã, sexta-feira, não se esqueçam, voltem a entrar em contacto connosco para mais 30 minutos de Washington a fora de horas. Até lá, fiquem bem, um abraço para todos. Tchau, tchau, bye bye.